Bom dia, senhor Felipe. Bom dia. O seu nome completo, por favor? Felipe Silva Correa. Felipe Silva Correia. O senhor é brasileiro. O seu estado civil? Solteiro. Solteiro. Sua profissão, senhor Felipe? Sou funcionário público. Trabalho no Tribunal de Justiça. Você trabalha no Tribunal de Justiça do Estado? Isso. O seu endereço completo? É Rua da Circulação Interna, número 23, quadra D, Residencial Vinhais. São Luís Maranhão. São Luís, Maranhão, desculpa. O senhor é amigo íntimo, parente do autor desta ação? Não, eu conheço ele só. Só conhece? Isso. E o senhor conhece de onde? A gente foi se conhecendo através do que eu cortava o cabelo com ele. Ah, tá certo. Tá bom. E eu estive no hospital porque eu sofri um acidente de carro nesta mesma época, assim, que Perfeito. Então, tá bom. O senhor promete, então, dizer a verdade do que lhe foi perguntado, naturalmente, o senhor souber? Prometo. Até onde eu sei. O senhor fica divertido das penas de falso testemunho. O senhor, como servidor público, como funcionário do Tribunal de Justiça, sabe bem as consequências de emitir em juízo. Perfeito? Perfeito. Vamos lá, seu Felipe. Então, o senhor já me explicou mais ou menos como o senhor conheceu. O senhor cortava cabelo com o autor. Isso. E o senhor teve um acidente de carro e foi hospitalizado mais ou menos no mesmo período em que a senhora dele encontrava estava hospitalizado. Foi isso? O senhor pode me contar um pouquinho essa história? Assim, eu deixava você contar e aí a gente pergunta as dúvidas. Posso. Por favor. Na verdade, o acidente foi em 2010, certo? Sim. Só que o período de 2010 até esse exato internação que eles tiveram, que ela teve lá, foi quando eu estava voltando a andar, depois do acidente de carro, porque eu quebrei a coluna no meio, né? Eu estava voltando a andar e sentia muita dor. Conheci um médico lá no São Domingos, que era Dr. José Roberto Guimarães, e me propôs a colocar um eletrodo na medula para que cessasse a dor e eu voltasse a andar normalmente. Sendo que essa cirurgia... E foi justamente nesse período essa cirurgia, entendeu? E eu fiquei numa ida e vinda nesse hospital de 2014 até 2016. Na verdade, até 2015, porque quando aconteceu isso, eu deixei de ir no hospital por conta do que me aconteceu. Eu acordei na cirurgia e não sentia mais nada da perna para baixo. E aí, quando o senhor estava no hospital, o senhor encontrou com ele? Encontrei com ele, justamente, eu acho que era uma consulta de rotina por conta dessa cirurgia. E aí eu falei, vamos lá, quero saber como é que tá as coisas. E aí foi quando ele me contou tudo o que estava passando, né? O que estava acontecendo, e aí eu pude perceber algumas movimentações em relação a outros lados da paciente. Mas o senhor se recorda, basicamente, o que aconteceu? Eu só soube que ela tinha que fazer uma terapia, eu não sei que tipo de terapia, não sei se era quimioterapia ou se era radioterapia. Sim. Eu sei que era em outro hospital. Sim. E o hospital não forneceu isso para eles. Não forneceu a ambulância, você quer dizer? Isso, o traslado, né? Sim. E eu falei para eles, cara, eu acho isso absurdo, porque tu tá no hospital e eles têm que te dar todo o apoio. Se eles vão te dar uma terapia em outro lugar, eles têm que te fornecer isso. Eu até fui um pouco, assim, conselheiro em relação a isso, a ele, né? Eu falei, olha, isso tá errado, isso não pode. Eu fui falando diversas coisas para ele, né? Em relação a isso. A sua opinião, né? Perfeito. Isso, minha opinião. Certo, entendi. Houve alguma, além dessa questão da ambulância propriamente dita, nesse contato com o senhor, com ele, houve uma outra reclamação a respeito? Olha, eu soube posteriormente, né? Até porque eu não acompanhei, não fiquei até... O senhor teve esse contato com ele, com esse episódio? Isso. E posteriormente, ele me contou que... Porque como eu falei, né? Eu vivia cortando cabelo com ele. E assim que eu tive o contato com ele, ele me contou o que tinha acontecido, que ela tinha falecido. Eu nem acreditei, eu falei, o quê? Ela faleceu? Ele aplicaram o remédio errado,
entubaram de uma forma... Assim, ele me relatou, né? E ele me disse... E ele me disse também que tinha, inclusive, até tirado fotos ou tomado nota dos remédios que tinham sido, de uma forma erroneamente, dada à paciente. Né? Entendi. Seu Felipe, eu vou passar agora a palavra para o defensor. Claro. Né, para fazer umas perguntas. Eu vou ficar no mute e ele vai ficar, e ele vai fazer as perguntas e depois eu volto, tá bom? Ah, sim, tudo bem. Um instantinho. Bom dia, Felipe. Bom dia. Quando você teve o contato, Felipe, com familiares lá da paciente, foi seu Antônio, companheiro, ele relatou se estava tendo alguma dificuldade por parte do hospital de fazer o traslado. Sim. Inclusive, foi justamente por isso que eu disse que estava errado, né? Porque eles disseram que eles não tinham responsabilidade sobre o traslado e nem tinham o que fazer por ele. E eu falei, cara, isso está errado. O paciente está aqui, eu falei para ele assim, nesse sentido, né? O paciente está aqui nas mãos deles. Eles têm que fazer todo tipo de manejo em relação ao paciente. Aí ele me falou até em relação a... Ele me falou que ia tentar qualquer coisa, SAMU, e falou que disseram para ele, eu não me recordo exatamente o que foi dito, mas eu sei que eles praticamente abandonaram ele, assim, em relação a ele resolver como ela tinha que ir. Eu sei que eu vi essa situação. Tem mais perguntas, Samés? Doutora, por favor. Bom dia, senhor Felipe. Bom dia. Está me ouvindo? Tá me ouvindo? Estou. Você mencionou que após o seu atendimento no hospital, a sua cirurgia, você teve conhecimento que foi mais ou menos no mesmo período que a esposa do seu Antônio se internou no São Domingos. Você lembra qual mês e qual ano que que ocorreu a internação dela? Não, eu não lembro exatamente, porque era um período que como eu falei, eu sentia muita dor, né? Então eu fazia muito uso de opiáceos na época para passar dor. Eu sei que sempre que eu estava lá, eu estava em crise muito grande de dor. Eu ia procurar o doutor José Roberto, né? Mas eu lembro de estar com ele, eu subi, eu fui dar uma olhada lá, até consolei um pouco ele, falei com ele, mas assim, exatamente data, mês, não lembro exatamente. Você lembra também qual foi o motivo pelo qual o Hospital São Domingos não teria fornecido a ambulância para remoção da esposa do seu Antônio? O senhor lembra qual foi o motivo que ele lhe relatou? Não. O que eu sei, né? Eu tenho que lhe passar assim, exatamente o que eu sei. O que eu sei foi que disseram para ele que eles não tinham responsabilidade. Mas não lembra o porquê da ausência dessa responsabilidade? Não. Especificamente, qual seria o motivo? Não, né? Não. Tá, ok, obrigada. Sem perguntas mais, excelência. Você não está mais vivo. Senhor Felipe, muito obrigado. Né? Eu vou te colocar, eu agradeço a participação. Pode encerrar a gravação. Pode encerrar a gravação. De nada, doutor. Obrigado.